Antes de Vicente Pinzon tocar terra firme no Cabo de Santo Agostinho e de Américo Vespúcio batizar o lugar, os tupis ocupavam o que viria a se chamar Zona da Mata de Pernambuco. A qualidade do solo, chuvas regulares e a proximidade do mar sustentavam numerosas aldeias autossuficientes. Não havia centralidade política entre os batizados pelos primeiros europeus, como caetés, tupinambás, tabajaras e potiguaras, distinção de brancos, pois os tupis não as reconheciam. Para eles, só havia duas ordens de nativos, os próprios tupis e os tapuias, falantes de outras línguas com quem tinham pouco contato. Espalhados por vastas áreas do que viria a ser o Brasil, os tupis são donos do litoral pernambucano. Os portugueses lhes oferecem uma revolução tecnológica instantânea, da Idade da Pedra aos metais. O machado, o anzol e o espelho são particularmente apreciados. Eventuais estranhamentos entre nativos e recém-chegados não impedem o estabelecimento de uma feitoria, espécie de entreposto comercial, para a troca de ferramentas por pau-brasil, provavelmente no sítio do Marcos, em Igaraçu, em 1516. Cristóvão Jaques comandava a expedição, deixando em terra Pero Capico, com mudas de cana-de-açúcar. Nascia o primeiro dos engenhos que se tornariam a principal base econômica de Pernambuco por 4 séculos. Acostumados à rivalidade aldeia contra aldeia, os tupis logo descobrem que o europeu tem seu próprio modelo de uns contra os outros, portugueses versus franceses no caso. Os de França estão interessados em pau-brasil, papagaios e outros animais exóticos, embora não chegassem a se estabelecer na região, como fariam na Guanabara e no Maranhão, conquistaram aliados entre os tupis, aliados que se tornavam automaticamente inimigos dos portugueses. Até tentaram erguer um forte na ilha de Itamaracá, em 1532, logo destruído por Pero Lopes de Souza, que ganharia do rei, em gratidão, a ilha e outras partes da América Portuguesa. Em 1534, eram sabidas em Portugal as qualidades de Pernambuco, superiores às de quaisquer outras partes da terra batizada Brasil. Mais perto de Lisboa, com pau-brasil farto e de melhor qualidade, além de outras madeiras nobres, comprovadamente apropriado para a produção de açúcar. Na divisão da conquista em capitanias hereditárias, o rei presenteou a melhor porção a um homem de confiança, navegador e diplomata, Duarte Coelho, pois ele cuidaria pessoalmente da donataria recebida e teria em sua companhia, além da esposa Brites, o cunhado Jerônimo de Albuquerque, fidalgo parente do notável Afonso de Albuquerque, gênio conquistador e governante da Ásia. Em 1535, Duarte Coelho funda a vila de Santa Cruz dos Santos Cosme e Damião de Igaraçu, o segundo município do Brasil. 2 anos depois, cria Olinda para sediar a capitania. Em Igaraçu, deixa Afonso Gonçalves, empreendedor de origem modesta, que atrairia muitos povoadores de sua terra natal, Viana do Castelo. Dos pioneiros, ninguém se destaca mais do que Jerônimo de Albuquerque, ao se casar com a tupi Muíra Ubi, rebatizada Maria do Espírito Santo Arco Verde, deu início a uma dinastia de notáveis descendentes, entre os quais merecem destaque Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que fundaria a cidade de Natal e expulsaria os franceses de São Luís, e Catarina de Albuquerque, casada com Felipe Cavalcante, italiano de Florença, exilado em Pernambuco. Sim, foi dessa união o surgimento da família Cavalcante, a mais poderosa estirpe pernambucana por mais de 400 anos. Jerônimo, o Adão pernambucano, teria ainda vasta prole do segundo casamento, com uma nobre portuguesa, e diversos filhos avulsos, tidos com mulheres tupis outras. São José de Anchieta, em 1584, conta ter Pernambuco 8.000 brancos, 2.000 indígenas aculturados e 10.000 escravos, escravizados na África. A contagem populacional do apóstolo devia conter algum exagero, mas, nessa altura, há 66 engenhos, abastecendo por ano 40 navios para o mercado europeu.
A cotação relativamente mais alta do açúcar se deu entre 1570 e 1585. Em 1613 ainda encontrava bom preço, mas no final da década de 1620 caíra a metade. Até 1605, os holandeses compravam açúcar em Pernambuco e o refinavam na Europa. A operação, boa para todos, é interrompida por oposição da Espanha, que incorporara Portugal em 1580. As constantes guerras entre os Países Baixos e a Espanha prejudicavam os negócios e seriam o motivo da invasão de 1630. Matias de Albuquerque, neto de Duarte Coelho e irmão do então donatário, atrasou o quanto pôde a conquista pelos batavos, outra forma de dizer holandeses. Ele chegou a encontrar e a executar pessoalmente o traidor Calabar, em Porto Calvo, mas acabaria se retirando para Portugal, em que foi acusado de pouco esforço para manter Pernambuco. Seria reabilitado por seu valor como general na Guerra de Independência de Portugal contra a Espanha, mas morreria sem poder regressar à sua Olinda natal. Foi o primeiro brasileiro a receber título da alta nobreza, Conde do Alegrete. A ocupação holandesa pode ser dividida em antes, durante e depois do governo de Maurício de Nassau-Siegen, que comandou Pernambuco e partes do norte brasileiro entre 1637 e 1643. Erudito e bom administrador, nem por isso menos guerreiro e implacável, Nassau levou o Brasil neerlandês à sua máxima extensão, de Sergipe ao Maranhão. Trouxe com ele cartógrafos, astrônomos, cientistas e artistas, como Franz Post e Albert Eckhout, a quem devemos quase toda a iconografia brasileira do século XVII, pela qual sabemos como eram nossos indígenas. Mostrou-se tolerante com os agricultores luso-brasileiros, enquanto travava guerras de saque e expansão a outras partes do Império Português. Em seu tempo, Pernambuco dava prejuízo à Companhia das Índias Ocidentais, empresa privada responsável pelo empreendimento na América e na África. As perdas se acentuariam no período pós-Nassau, de gestores inábeis na relação com os locais, fossem indígenas, portugueses ou mamelucos. Os prejuízos seriam cobrados depois de Portugal a título de indenização. Há quem diga, se os holandeses tivessem vencido, seria melhor para nós. Há dois problemas em assim dizer. Um é associar Nassau ao povo todo, quando os Países Baixos se mostrariam o mais cruel e excludente colonizador fora da Europa, bastando citar a Indonésia e o Suriname como exemplos. Então, se eles tivessem vencido, Pernambuco, com sorte, teria um destino indonésio. O segundo problema é o nós na frase. Nós quem? Nós, nossos antepassados, venceram os holandeses e os mandaram de volta a Amsterdã. Felipe Camarão, Henrique Dias, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros e seus guerreiros brasileiros são heróis de Guararapes, a primeira batalha de 1648, das mais épicas e exitosas da história nacional. Ali se forjou o patriotismo propriamente brasileiro, da união de tupis, africanos e portugueses a formar um só povo, de uma nação gigante. O 19 de abril, dia da vitória na primeira Batalha dos Guararapes, deveria ser feriado nacional e a principal data pátria. Não é verdade, porém, que Pernambuco venceu Guararapes sozinho, sem apoio de Lisboa e de outras partes da América Portuguesa. Essa lenda seria repetida pelas elites pernambucanas na tentativa de obter privilégios do governo central ou para justificar as revoltas locais. Não ter sido assim, porém, não tira o mérito dos pernambucanos, principais responsáveis por derrotar um exército melhor treinado, melhor pago e melhor armado. A nação brasileira foi forjada em Guararapes. Após a restauração, para onde se olhasse, os problemas eram graves. A cotação do açúcar não parava de cair, pois o Caribe passou a produzi-lo, enquanto o consumo europeu permaneceu estagnado. Agricultores expropriados pelos holandeses disputavam propriedades com outros que compraram as mesmas terras em leilões promovidos pelo governo estrangeiro.
os quilombos ou sobados, recebendo africanos fugidos em meio à desorganização ocasionada pela guerra, recriavam uma Angola rebelde em uma extensão vasta. Gana Zumba, Gana, senhor, não Ganga, sacerdote, foi o mais destacado Soba dos Palmares, como genericamente se chamava os assentamentos. Corretamente, era identificado como rei pelas autoridades. O auge dos Palmares, como do poder de Gana Zumba, situa-se entre 1660 e 1677, quando uma série de ataques bem-sucedidos de tropas regulares e dos Henriques, exército de africanos livres e libertos a serviço do governo, o forçou a negociar. O acordo, que dava a Gana Zumba e a seus súditos liberdade e terras em Cucaú, acabou vigendo por apenas 2 anos, e muitos, como seu sobrinho Zumbi, não o aceitaram. Ele é morto em 1695, após ter recriado um sobado menor na Serra da Barriga. Camuanga, João Martins e Mousa sucederiam Zumbi na liderança de mocambos ainda menores, mais para o sertão, rendidos finalmente em 1714. A vitória das forças oficiais provavelmente não teria sido possível sem apoio indígena, que nessa época já incluía tropas tapuias, originárias do Agreste e do Sertão. Pernambuco conheceu poucas revoltas nativas contra brancos em comparação ao ocorrido na Paraíba e no Rio Grande do Norte, em que a extensão dos conflitos com os descendentes do rei Janduí, aliado holandês, foi de tal monta que restou batizada como Guerra dos Bárbaros. A capitania de Pernambuco foi restituída oficialmente em 1654. Ao donatário, em tese sim, mas o herdeiro era Duarte de Albuquerque Coelho, traidor da causa portuguesa, autoexilado na Espanha. Como Matias, seu irmão, era finado então sem deixar descendentes, a filha de Duarte, Maria Margarida, se bandearia de volta a Portugal para lutar pela capitania, sendo afinal reconhecida, mas não empossada. Pernambuco teve administração estatal de 1654 em diante. O último herdeiro privado foi indenizado pelo rei por acordo em 1716, extinguindo de vez a capitania hereditária. Recife, até 1710, foi mera freguesia de Olinda. Os membros da Câmara de Olinda eram, no mais das vezes, senhores de engenho, quase sempre em dívida com os comerciantes do porto, instalados no Recife. Não queriam lhe ceder poder político, a chance de elegerem sua própria Câmara, com poderes executivos, legislativos e judiciários. A emancipação do Recife fez eclodir ataques violentos iniciados pelos fazendeiros, respondidos pelos recifenses. Era o início da tradição de odiar os comerciantes a ponto das vias de fato, causa presente ainda século e tanto depois. No início do século XVIII, Pernambuco tem 4 municípios: Olinda, Recife, Igaraçu e Sirinhaém, emancipado em 1627, além de Porto Calvo, Penedo e Madalena, atual Marechal Deodoro, na comarca de Alagoas. Goiânia e Nossa Senhora da Conceição, atual Vila Velha, disputavam, com idas e vindas, a condição de único município da capitania de Itamaracá, recém-devolvida aos donatários privados. Só seria absorvida por Pernambuco em 1763. Se o açúcar não rendia mais tanto, dada a perda de valor de mercado e a dificuldade de repor a mão de obra escrava, ou escravizada, como se queira, em vista da absorção dela pelo boom da mineração de ouro mais ao sul, a extração de madeiras nobres das matas ia bem. Melhor ainda, a economia do gado bovino, que chegava ao Recife a partir dos sertões das capitanias ao norte. Pelo Recife se exportava o couro. O tabaco e o algodão ganhavam importância, dando sentido econômico à ocupação do Agreste e do Sertão. Foi João Fernandes Vieira, o herói mais discreto de Guararapes, a investir no Agreste, em que havia ganhado Sesmarias. Ele financia a instalação do aldeamento de Ararobá pelos oratorianos da Ordem de São Felipe Neri, em 1669. A missão congrega indígenas chucurus, atraindo também colonos vindos da Zona da Mata. Passa a sediar freguesia em 1692, com jurisdição sobre os sertões. É a primeira tentativa de penetração pernambucana ao interior,
antes explorado por baianos representantes da família Ávila, da Casa da Torre. Com o Diretório dos Índios do Marquês de Pombal, de 1757, os aldeamentos deviam ser elevados a sedes de municípios. Em Pernambuco, a lei é negligenciada. Enquanto no Ceará nascem 6 vilas do Diretório, em Pernambuco são apenas 3. 2 pequenas ilhas no Rio São Francisco, Assunção e Santa Maria, e Simbres, sucedendo Ararobá. A criação do município de Simbres data de 1762. Coincide com a intensificação das bandeiras, destinadas a absorver os indígenas à civilização pernambucana pelo convencimento ou pelo enfrentamento, e com a febre do algodão, cultura a encontrar terras propícias, especialmente no Agreste. No Alto Sertão, nasce em 1783 a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de Flores, que logo daria origem ao município e à comarca, com jurisdição que englobaria não apenas os sertões atuais de Pernambuco, mas a efêmera comarca do São Francisco, o oeste baiano, que Pedro I retiraria de Pernambuco como castigo à Confederação do Equador, em 1824. Vale repetir que essas áreas eram pertencentes à Casa da Torre, que passa ao domínio de um ramo dos Cavalcante Albuquerque pernambucanos nesse tempo. Flores acabaria perdendo temporariamente a condição de sede municipal para a Serra Talhada. Santa Maria sumiria após uma cheia do rio. Assunção seria absorvida pelo município de Cabrobó. Simbres é, na atualidade, distrito de Pesqueira, mantida a presença indígena e a devoção a Nossa Senhora das Montanhas, reforçada por aparições da santa no século XX. É no século XIX que se tornam municípios Garanhuns, Caruaru e Petrolina, nessa ordem. Excluindo as freguesias que iriam formar Alagoas, Pernambuco tinha em torno de 100 mil habitantes em meados do século XVIII, 10% da população estimada para a América Portuguesa. Desses 100 mil, 26% eram escravos, 5% indígenas aculturados. Esse número mais que dobraria até o início do século XIX, pelo bom crescimento vegetativo e pela atração de imigrantes. As capitanias subordinadas, na primeira data, não davam somadas à população pernambucana. O Ceará esteve subordinado a Pernambuco entre 1656 e 1799. A Paraíba entre 1755 e 1799, o Rio Grande do Norte entre 1701 e 1821. No final do século XVIII, Dom Azeredo Coutinho, intelectual de ideias liberais quanto ao comércio, funda o Seminário de Olinda, destinado a formar padres, mas que ele pensava como embrião de uma universidade. Dali sairão alguns dos pregadores incendiários que farão da primeira metade do século XIX a era das revoluções pernambucanas. Em 1817, os altos funcionários públicos, as autoridades, eram, em grande parte, portugueses nascidos na Europa. Idem para os grandes comerciantes, que adiantavam dinheiro aos proprietários rurais, pernambucanos de muitos costados, quase sempre endividados. A economia ia bem, com bons preços e copiosa produção de açúcar, algodão, couros e madeiras nobres. Não iam também os de origem local, elite ou subelite, proprietários ou funcionários de baixa patente, o que incluía o grosso das forças militares e os padres. Reclamavam dos impostos, embora a carga tributária fosse baixa. Não queriam pagar nada que fosse remetido ao governo central. O cenário era propício, portanto, ao ressentimento contra os luso-europeus, com a elite da elite destes, a corte, instalada no Rio de Janeiro e benquista na Bahia, rival de sempre. O movimento era heterogêneo, buscando acomodar interesses das diversas facções envolvidas. Assim, havia quem quisesse se manter português, com maior autonomia, como havia quem buscasse replicar ao sul do Equador a experiência dos Estados Unidos da América, republicana. Aderiram a Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, além de vilas do interior do Ceará. Por 74 dias, Pernambuco foi território rebelde. Forças portuguesas, baianas e pernambucanos contrários ao movimento foram eficazes na repressão, que levou uma penca de prisioneiros para Salvador, 14 deles executados, entre padres,
militares e senhores de engenho. Outra consequência do fracasso da rebelião foi a emancipação de Alagoas, presente do rei aos líderes locais que se mantiveram fiéis à legalidade. Pernambuco elegeu deputados para as Cortes de Lisboa, convocadas em 1821. Na bancada, revolucionários de 1817, recém-libertados, e um jovem prodígio de Sirinhaém, Pedro de Araújo Lima, que viria a fundar a Faculdade de Direito de Olinda e se tornar, pelo voto popular, o primeiro chefe de Estado do Brasil pernambucano, em 1838. Nas Cortes, em 1822, cedo os pernambucanos se uniram às bancadas paulista e baiana em apoio à separação do Brasil de Portugal. Antes, na sequência da Convenção de Beberibe, as Cortes autorizaram os pernambucanos a eleger sua própria junta de governo, o que não é o mesmo que antecipar a independência, como contam alguns. Durou 77 dias a Confederação do Equador, república proclamada em 1824 por Manuel de Carvalho Paz de Andrade, porque o imperador se negara a confirmá-lo como governador eleito. Tomou o poder no Recife sem muita resistência. Teve mais apoio em vilas do interior do Ceará e da Paraíba do que em Pernambuco, em que só pôde contar com o entusiasmo de Olinda, a capital atávica do ressentimento. Ao final, cercado por quase todos os lados, Manuel de Carvalho jurou lutar até o fim, disfarce para ocultar o embarque que o levou ao exílio na Inglaterra. Em 1817, já tinha evitado a morte por se esconder nos Estados Unidos. Curioso é que ele voltaria em 1831 e acabaria finalmente presidindo a província. Paz de Andrade, como era também conhecido, morreria em paz, no gozo de seu mandato no Senado do Império, esquecido da causa republicana. A pena de morte, em 1824, mais uma vez teve padres como notáveis executados, como Frei Caneca e o cearense Padre Mororó. Em 1831, se revoltaram os conservadores do interior, inconformados com a deposição de Pedro I por jacobinos, esquerda da Revolução Francesa, que tomaram o governo também de Pernambuco. Acabou se formando inusitada guerrilha de direita, tendo na linha de frente escravos subtraídos e libertados de engenhos de adversários e índios de Barreiros e Jacuípe, no lado alagoano da divisa com Pernambuco. Os ameríndios estavam bem treinados, chamados que foram a tomar partido nas revoltas anteriores, quase sempre aliados à repressão. Eram, por princípio, monarquistas. O movimento, apelidado Cabanada, só teria fim em 1835, quando as autoridades convenceriam os indígenas de Jacuípe a mudar de lado, explicando que o governo da regência não era tão jacobino assim e ainda pagava em dinheiro a quem lutasse do lado legalista. Conseguiram dispersar os ex-aliados aquilombados com rapidez. No Império, Pernambuco tinha direito a 3 cadeiras no Senado, quase sempre ocupadas pelos Cavalcanti de Albuquerque, por vezes do mesmo pai e da mesma mãe, pois aconteceu de 3 irmãos serem senadores, não do mesmo partido, pois era costume inserir Cavalcantes de Albuquerque nas diversas posições às quais os ventos poderiam soprar. Não se fique, porém, com a impressão de que Saquaremas e Luzias, conservadores e liberais, eram iguais e viviam em harmonia. Pelo contrário, quando o poder estava com os conservadores, ai dos liberais. Quando com os liberais, mesmo as propriedades dos conservadores podiam ser objeto de saque. Enquanto a província esteve em mãos de Francisco do Rego Barros, nomeado inicialmente por Pedro de Araújo Lima, ambos cavalcantes por linha materna, reinou certa paz e vastas obras de modernização do Recife foram realizadas, trazendo engenheiros franceses, um deles, Louis Vautier, de ideário socialista, que deixaria sua influência nas mentalidades locais. Na segunda metade da década de 1840, reinavam os liberais, divididos em facções, a mais radical expressando suas ideias pelo Diário Novo, com sede na Rua da Praia. Daí praieira o nome da revolta que explodiria em violência em 1849. No programa, a expulsão dos imigrantes portugueses, líderes no comércio varejista, e a utopia do tabelamento dos juros.
A rebelião não deu certo, entre outros motivos, porque houve quem se desviasse do bando principal para roubar residências de forma avulsa. As disputas locais por poder seguiriam seu curso, mas a província, cansara de tanta destruição pela violência sectária, estava arruinada. Receberia ferrovia e financiamento para a modernização dos engenhos, mas a economia pouco reagiu. No interior, graçava a praga do analfabetismo, como mostra em Buíque, no final do século XIX, apenas 6 em cada 1000 habitantes sabiam ler e escrever. Com a República proclamada na capital nacional, o Rio de Janeiro, alguma esperança surgiu de Barão de Lucena, notável intelectual e bom administrador pernambucano, logo se tornar o principal ministro e homem de confiança do Marechal Deodoro, o primeiro presidente, mas durou pouco aquele governo. Floresceu nesses anos a indústria têxtil, os donos das fábricas, bem como os comerciantes portugueses, que seguiam firmes e fortes, costumavam apoiar políticos rosistas, comandados pelo notável Francisco de Assis Rosa e Silva, de quem Lucena era arquirrival. 2 homens admirados nacionalmente, porém às vezes prontos a incentivar manobras escusas, até que se chegou à violência brutal, em 1911. Tudo indica que Rosa e Silva ganhou no voto a eleição para o governo estadual contra o obscuro general Dantas Barreto, este apoiado pela oposição unida aos rosistas e pelo presidente do país, o obtuso Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro. Enquanto a votação era apurada, exército e polícia formaram bandos opostos e os partidários de Dantas Barreto apelaram às massas. O morte aos ricos voltou a ser ouvido nas ruas do Recife, com os lamentáveis resultados de costume. Rosa e Silva não levou, mas seria um ungido seu, Estácio Coimbra, o governador a ser destituído e exilado quando o golpe de 1930 perseguiu pela força os adversários. Se os políticos davam mau exemplo, surge no interior o cangaço, se oferecendo como força armada privada a serviço dos fazendeiros que pagassem melhor. A polícia ou estava ausente ou era sectária. Embora o fenômeno tivesse causas diversas e remotas, é a partir de Antônio Silvino, de Afogados de Ingazeira, que se espalha a equivocada ideia do bandido social. Silvino, preso em 1914 sem resistência, foi exemplar no cárcere, optou por vida pacífica após a libertação, restando exaltado na obra de notáveis escritores e na literatura de cordel. Não se deve dizer o mesmo de Virgulino Ferreira, de Serra Talhada, o Lampião. Cruel e vingativo, devia o sucesso e a extensão de suas ações às alianças com os poderosos do sertão. Chegou a ser cooptado pelo governo federal para dar combate à Coluna Prestes, espécie de cangaço de políticos emplumados, que devastava brutalmente os sertões. Era o caso de torcer para a briga, mas o mais afamado cangaceiro de todos os tempos recuou. Se a ideia do movimento de 1930 era substituir os políticos por gente sem voto, Getúlio Vargas optou por um Cavalcante como interventor para Pernambuco. Carlos de Lima Cavalcante, filho de usineiro, representou a face tradicional e civilizada de uma revolução bruta que exilou o formidável jovem intelectual Gilberto Freire, secretário de Estácio Coimbra. Outro Cavalcante da estirpe açucareira, paraibano de nascimento, José Lins do Rego, fez parte de uma geração de escritores que traduziu a índole brasileira a partir de sua pioneira civilização. Ninguém mereceu tanto destaque entre eles quanto Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala é obra basilar a quem queira compreender a gênese do próprio país. Antes, Joaquim Nabuco, outro recifense, abrira caminhos com excelência na mesma direção. Se o letramento em geral faltava no Estado, o brilho de seus pensadores foi um alento. Popular ou erudita, a cultura pernambucana deixou e deixa marcas profundas no país. A voz de Luiz Gonzaga, pernambucano de Exu, deu expressão aos versos do cearense Patativa do Assaré. A triste partida resume a história de um povo impelido pelo empobrecimento a migrar ao sul. O fenômeno do retirante se intensificou a partir de 1930, tendo São Paulo como destino óbvio.
porque ali havia trabalho e prosperidade. Se muitos sofreram longe da terra natal, outros venceram pela sorte e pelo esforço. Os impactos demográficos não foram pequenos. De 8,5% da população nacional no censo de 1872, Pernambuco adentrou o século XXI com menos de 5% do total de brasileiros. Na política, Agamenon Magalhães e Miguel Arraes descartaram fórmulas liberais, oscilando entre o voluntarismo desenvolvimentista e o apelo ao populismo, que consiste em atender aos reclamos das massas, mesmo quando não é boa receita para a solução de problemas crônicos ou pontuais. Entre um e outro, surge a Sudene, iniciativa do governo federal sediada no Recife, com a intenção de resgatar economicamente a região Nordeste. Não fracassou de todo, tendo seu papel na retomada da industrialização, principal motor do relativo enriquecimento de Pernambuco a partir dos anos 1970 principalmente. Agamenon e Arraes deixaram descendentes vocacionados à política, ocupando posições de destaque em Pernambuco em tempos recentes, não com as mesmas ideias, porque os tempos mudam, a história é processo, surgem novos desafios. Um Cavalcante foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2005, um Severino, talvez preferisse dizer dele João Cabral de Melo Neto, outro destacado escritor pernambucano. Bem, as tradições mudam, a família fica. A civilização pernambucana completou 500 anos em 2016. Ela inaugurou o Brasil, forjou o país em Guararapes, manteve-se distinta e garbosa o tempo todo. Os holandeses não venceram. Os pernambucanos, sim,